Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas explorações guiadas. Para mim é uma alegria imensa iniciar este mergulho profundo no dia de hoje. Com certeza. E é um prazer estar aqui para, desbravar mais esse texto com quem nos acompanha. Sabe, a proposta da nossa análise de hoje é pegar uma daquelas figuras que são, tipo, monumentais, figuras gigantescas da história humana, e focar a nossa lente de aumento em um detalhe que parece minúsculo. Um detalhe quase prosaico, eu diria. Exato, quase prosaico, mas que esconde uma lição brutal sobre a natureza humana. O texto que temos na mesa hoje se chama A Boca de Moisés, da incapacidade à voz da revelação. É um título de muito peso, né? Muito peso. E a missão dessa nossa exploração, para quem nos ouve, é tentar entender a relação complexa, problemática e até um pouco neurótica que essa figura histórica tinha com a própria capacidade de falar. Certo? Vamos desvendar isso. Porque a sensação que dá, lendo as fontes, é que o maior líder da antiguidade sofria de uma síndrome do impostor simplesmente paralisante. Essa é uma leitura muito precisa do cenário inicial. O material que estamos analisando nos convida a olhar para a Torá não apenas como um registro histórico distante, mas como um verdadeiro tratado sobre a formação de caráter. Como uma sala de aula, né? Isso, uma sala de aula contínua. O autor do nosso texto base argumenta que existe uma progressão muito lenta e muito deliberada na narrativa. Não vemos um herói pronto que salta do anonimato para a glória com a espada na mão e um discurso ensaiado. Longe disso. Muito longe disso. A história começa com uma insegurança total. Passa por uma crise profunda de identidade, onde, tudo dá errado, e só depois desemboca no que podemos chamar de uma grande ironia teológica. O foco aqui, pedagogicamente falando, é entender como um instrumento é forjado na dor e na prática, e não apenas listar os milagres que ele realizou. E toda essa jornada, ela começa com aquela cena clássica que até quem não tem muito contato com os textos bíblicos conhece. A sarça ardente. Imagina a cena. É uma imagem poderosa. Sim. O universo inteiro, o sagrado, o transcendental, chama esse homem, no meio do deserto, para a maior missão de libertação da história. E qual é a primeira reação dele? É quase cômico se a gente pensar bem. É uma objeção de recursos humanos. Uma excelente analogia. Ele basicamente diz, olha, a vaga é ótima, mas eu não tenho perfil para apresentações em público. Diante de um chamado cósmico, a grande trava dele é o medo do palco. Como é que o texto original registra essa desculpa? O texto de Êxodo, no capítulo 4, traz a resposta dele de forma muito crua. Ele diz algo como: Senhor, nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Pesado de boca? Exatamente. E é aí que o idioma original nos oferece uma chave de leitura maravilhosa. A expressão exata em hebraico usada nesse momento é kevad pé, o kevad lashon. Kevat pé. Isso. A tradução literal é exatamente essa, pesado de boca e pesado de língua. É importante notar para quem nos escuta que o autor da nossa fonte ressalta que isso não é necessariamente um laudo médico atestando uma gagueira clínica. Embora algumas pessoas pensem que sim, né? Sim, algumas tradições rabínicas clássicas até interpretam dessa forma. Trazem histórias sobre ele ter queimado a boca com brasa quando bebê. Mas o que a imagem hebraica comunica com perfeição é o peso da inércia. É uma extrema lentidão de fala, uma dificuldade quase física de organizar e expressar os pensamentos. É como, sabe aquele pesadelo recorrente em que a pessoa precisa correr, mas as pernas estão pesadas, afundando na areia? Nossa, sim, a paralisia do sono. Exatamente. Só que no caso dele, é a comunicação que está afundando na areia. É o terror absoluto de quem se sente convocado para uma missão pública e tem a convicção íntima de que não nasceu com dom. A pessoa olha para a magnitude da tarefa, que é enfrentar o império mais poderoso da Terra, e pensa: eu não dou conta disso. Eu não consigo nem articular uma frase de efeito, quem dirá liderar uma revolução. A lógica humana seria pedir um treinamento, né? Um curso intensivo de oratória.
Mas a resposta que vem não tem nada a ver com isso, tem? O que é fascinante aqui é que a resposta divina ignora completamente a cartilha moderna da autoajuda. Totalmente. Não existe uma tentativa de elevar a autoestima do convocado. Deus não diz, acredite no seu potencial, ou você é um ótimo orador, só precisa de confiança. A resposta, registrada no versículo seguinte, desloca o foco inteiramente para a soberania do design original. Como assim? A pergunta devolvida a ele é simples. Quem fez a boca do homem? Uau! É um choque de realidade imediato. O criador da ferramenta está dizendo que pode usar qualquer ferramenta. O princípio estabelecido logo na largada é que o chamado não se baseia nas capacidades inatas ou no talento natural do indivíduo. A limitação não é um erro de fabricação, entende? É parte do processo. Mas, mesmo com esse choque de realidade, o texto mostra uma concessão muito prática, né? Fica estabelecida uma estrutura de mediação. Deus permite que o irmão dele, Arão, atue como porta-voz oficial. Sim, uma adaptação à fraqueza humana. E cria-se ali uma cadeia de comando inusitada. A mensagem chega ao líder, relutante, que repassa para o irmão que tem facilidade com as palavras, e esse irmão é quem fala com o povo e com o faraó. O que chamou muito a minha atenção nessa estrutura é que a grande saga da libertação começa com o reconhecimento explícito de uma muleta. Perfeito. Começa com uma ilusão de grandeza. Ela começa com a aceitação de que a ferramenta principal se sente quebrada. Essa é uma observação fundamental para os nossos ouvintes. A missão começa com a fragilidade assumida. Só que a narrativa nos prepara uma armadilha. Porque essa fragilidade percebida não vai melhorar magicamente. Não mesmo. Na verdade, ela vai se tornar muito mais sombria. Após esse momento místico no deserto, a realidade política bate à porta. Eles voltam ao Egito. Em um primeiro momento, os anciãos do povo até compram a ideia. Eles acreditam nos sinais. Mas o primeiro grande embate com o sistema, a primeira audiência real com o faraó, é um desastre de proporções catastróficas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a nossa expectativa moderna de narrativa é aquela clássica do cinema, né? O herói recusa o chamado, depois ele aceita, e a partir daí é uma montagem com música de fundo mostrando o treinamento até a vitória brilhante. A famosa jornada do herói polida. Isso. Mas o choque de realidade no texto bíblico é brutal. Eles vão falar com o faraó e o resultado é literalmente o pior possível. O faraó não só não liberta ninguém, como dobra as metas de produção de tijolos. Ele tira a palha que era fornecida aos escravos. O trabalho fica insuportável. As condições de vida despencam. E o golpe de misericórdia emocional vem do próprio povo oprimido que se vira contra os libertadores. O fracasso não é apenas uma falha tática, é um desastre completo de relações públicas. Imagina a cabeça desse líder que já não queria estar ali, vendo o próprio povo sofrer mais por culpa dele. E o impacto psicológico desse fracasso é o que gera a verdadeira crise do texto. Aquele medo inicial, a insegurança lá da sarça sobre a oratória, parece uma preocupação banal perto do abismo existencial que se abre agora. O buraco é muito mais embaixo agora. Exatamente. A questão deixa de ser técnica. Ele não está mais pensando em como vai falar. Ele está questionando a viabilidade de toda a operação e o seu próprio valor como ser humano. A lógica que consome é cruel, mas faz todo sentido se os próprios escravizados, que são as maiores vítimas de tudo isso, não quiseram me ouvir. Com que moral o dono do império vai me dar atenção? É uma lógica irrefutável na mente dele. É a falência completa e absoluta da confiança. E a nossa fonte destaca que, nesse fundo do poço emocional, a linguagem que Moisés usa para descrever a própria incapacidade muda, de forma radical, não é? Aparece um termo novo lá pelos capítulos 6 de Êxodo. O vocabulário sofre um peso muito maior. Sai daquela coisa física da língua pesada. Exatamente. Essa é a grande virada do estudo de hoje. Nos versículos 12 e 30 do capítulo 6, a expressão usada muda de pesado de boca para aral sefatain. Aral sefatain. Sim, essa é, talvez, a chave mais profunda da análise textual que estamos fazendo. Aral sefatain se traduz literalmente como incircunciso de lábios. Incircunciso de lábios. A transição do hebraico aqui é devastadora.
Na sarça, a queixa era fisiológica ou mecânica, a inércia, o peso. Agora, ao se declarar incircunciso, o problema invadiu a esfera da identidade e do espírito. Na gramática do Antigo Oriente Próximo e na tradição bíblica, aquilo que é incircunciso é o que não passou por purificação. É o que pertence ao profano, ao mundo comum, e não está preparado de forma alguma para tocar no sagrado. Ou seja, a crise deixou de ser um eu não tenho talento e passou a ser eu sou tóxico para essa missão. A nossa fonte traz uma carga psicológica absurda para esse momento. É como imaginar, vamos pensar, um cirurgião no centro cirúrgico. Certo. Ele está prestes a fazer um transplante de coração e, de repente, olha para as próprias mãos e sente que elas estão cobertas de terra. Perfeita imagem. Não é mais uma questão de saber ou não segurar o bisturi, né? É a sensação esmagadora de ser indigno do processo. A pessoa se sente uma fraude em um nível estrutural, celular até. A inadequação contamina a própria alma diante da demanda do mundo. Isso levanta uma questão importante. Como se resolve uma crise que chegou a esse ponto? Quando a síndrome do impostor atinge o nível espiritual, qual é a saída viável? Porque não dá para simplesmente dar um tapinha nas costas dele. Exatamente. Mais uma vez, a expectativa natural seria uma intervenção mágica. Esperaríamos que o céu se abrisse, que um anjo descesse e purificasse aqueles lábios, infundindo uma coragem inabalável na mente dele de uma hora para outra. Tipo o profeta Isaías com a brasa no altar? Bem lembrado. Mas o texto frustra essa expectativa literária de forma magistral. A resposta que chega, registrada no início do capítulo 7, vai por um caminho institucional. A solução não é curar a gagueira espiritual de forma mística. A solução é uma redefinição total de autoridade. E como se dá essa redefinição? O que exatamente é dito nesse momento de desespero para tirar o líder dessa paralisia profunda? A declaração é chocante para o contexto da época. A ordem divina é clara: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Como? Deus sobre Faraó? O que está acontecendo aqui é uma inversão de toda a hierarquia de poder conhecida na antiguidade. O faraó era considerado literalmente uma divindade viva na terra. E a resposta ao líder traumatizado é: não se preocupe com seus lábios incircuncisos. Eu estou te colocando em uma posição onde a sua mera presença, sustentada por mim, terá o peso de uma divindade sobre aquele império. Ele tira o peso da performance individual. Sim. Ele diz: o seu irmão fará o papel técnico de profeta, de porta-voz. A autoridade é redefinida externamente. Ela não emana da capacidade de articulação do mensageiro, de forma alguma, mas sim do peso absoluto daquele que envia a mensagem. E o detalhe que a nossa fonte levanta, que é uma sacada de roteiro simplesmente fenomenal, é que, a partir desse exato segundo, o problema da boca evapora da história. Evapora. Nunca mais é citado. Ninguém nunca mais menciona a língua pesada ou os lábios incircuncisos. A lente da narrativa dá um zoom out absurdo a partir daí. A história deixa de ser sobre as inseguranças internas de um homem e passa a ser sobre o confronto colossal entre a voz do sagrado e o maior império do mundo antigo. Fica muito claro que não seria um discurso bonito, cheio de floreios retóricos que faria o sistema de opressão ruir. E é esse o ponto de virada pedagógico do texto. A limitação não foi curada. Ela foi tornada irrelevante diante da magnitude do que estava acontecendo. Irrelevante, isso é muito forte. O processo de forjar esse líder exigiu que ele passasse pela humilhação pública e pelo esgotamento de todos os seus recursos internos. Para que ficasse absolutamente cristalino para ele e para a história de onde vinha a força real do movimento. Não era dele. Então, o que tudo isso significa para o desfecho da jornada? Porque nós sabemos que a fita do tempo avança muitas décadas depois disso. O deserto é atravessado com todas as suas dificuldades, uma nova sociedade inteira é moldada ao longo do caminho. Se a gente pular para o crepúsculo da vida dessa figura, para o encerramento da biografia dele, o contraste com aquele homem apavorado do início deve ser algo digno de nota. Como o texto consolida o legado dele no final das contas? A consolidação do legado se encontra no final do livro de Deuteronômio, no capítulo 34. A Torá encerra a narrativa da vida dele
com uma descrição que é o ápice da honraria na tradição hebraica. O texto diz que nunca mais se levantou um profeta que o Senhor conhecesse face a face. Face a face. Que lindo. Essa expressão face a face é o fechamento de ouro para nossa análise. Pensemos na jornada como um todo agora. A identidade pública desse homem começou ancorada no medo e na absoluta falta de habilidade retórica. Ele era o homem que não sabe falar. O homem da língua pesada. No final, ele não é lembrado como o grande orador. Ele é lembrado como aquele que possui intimidade mais absoluta e direta com o Criador. O medo do público foi completamente engolido e superado pela intimidade com o sagrado ao longo de 40 anos. E há uma ironia estrutural brilhante nisso tudo, não é? A nossa fonte aponta para o próprio livro de Deuteronômio como a prova cabal dessa transformação. Porque se a gente for olhar para o formato desse último livro da Torá, ele tem uma característica literária muito específica, que contrasta diretamente com o problema da língua pesada. Se conectarmos isso ao quadro geral literário, o sorriso irônico é inevitável. Sim. O livro de Deuteronômio é, em sua esmagadora maioria, uma série contínua de discursos. São sermões monumentais, discursos longos, complexos, de uma profundidade ética, histórica e jurídica que acabou moldando a própria civilização ocidental. E quem está de pé proferindo esses discursos épicos nas planícies de Moabe antes de a nação cruzar a fronteira? É ele. É exatamente o mesmo homem que, décadas antes, implorava para não assumir o cargo porque as palavras fugiam da sua boca. O homem que tentou terceirizar a liderança para o irmão se tornou o veículo das exposições mais extensas e articuladas da lei. Capaz, vira a voz inconfundível e eterna de toda uma nação. E o mais belo disso tudo, para quem está mergulhando nessa história com a gente hoje, é perceber que a fraqueza do início não foi um erro de cálculo do roteiro, não foi um bug no sistema. Foi a própria matéria-prima com a qual a liderança real foi construída. Exato. Aquele silêncio constrangido do começo criou o espaço necessário, a humildade necessária, para que algo muito maior pudesse ser dito através dele, não é mesmo? Essa é a essência do processo de maturação humana e espiritual. O que a trajetória desse líder prova, para qualquer época da história, é que a vocação para empreitadas transformadoras não exige um currículo imaculado ou um pacote pré-aprovado de talentos inatos. Não tem processo seletivo padrão. Nenhum. A limitação dele não foi superada com workshops, técnicas de respiração ou afirmações no espelho. Ela foi vencida pela fricção constante com a realidade, pela experiência contínua, por aguentar o peso absurdo das consequências, como naquele primeiro embate desastroso com o faraó, e decidir não abandonar o barco. Instrumentos de mudança não caem prontos do céu. Eles são forjados, a fogo e muita pressão, no meio da caminhada diária. É um convite à ação muito prático para quem está acompanhando este nosso mergulho acadêmico e histórico. A grande lição que podemos tirar hoje é o valor inegociável de simplesmente dar o primeiro passo. Mesmo tropeçando, mesmo gaguejando, é ter a coragem de iniciar aquele projeto engavetado, de assumir uma responsabilidade no trabalho, na família ou na comunidade que parece grande demais. E de permanecer lá. Sim, e principalmente de continuar aparecendo, dia após dia. Mesmo quando a sensação interna de inadequação seja aquela mais técnica, da língua pesada, ou a crise de identidade muito mais profunda, dos lábios incircuncisos, gritar na mente da gente. A eficácia não está atrelada à força ou à perfeição estética com que a jornada começa. O caminho é o que ensina. O próprio ato de caminhar é o que capacita a pessoa. E já que estamos chegando aos minutos finais da nossa exploração, vale a pena deixarmos uma semente de reflexão para quem nos acompanha. Algo que está enraizado na premissa dessa história milenar, mas que confronta diretamente a nossa realidade contemporânea. Algo para ecoar na mente dos nossos ouvintes ao longo da semana. Pensemos bem, nós construímos uma sociedade que cultua de forma quase religiosa o carisma instantâneo. Demais.
A cultura do carisma. Nossos líderes, em grande medida, são escolhidos pela capacidade teatral de encantar multidões em vídeos de 30 segundos. Nós idolatramos o comunicador polido, a oratória impecável, a ausência completa de hesitação. Mas, se um dos textos mais fundacionais e amplamente estudados do pensamento humano faz tanta questão de dedicar capítulos inteiros para nos mostrar que o seu maior líder era um comunicador relutante, repleto de crises e que se sentia estruturalmente indigno, o que isso denuncia sobre os nossos critérios atuais? Uma ótima pergunta. Será que a nossa atual obsessão social pela performance sem falhas e pelo discurso esteticamente perfeito está, na verdade, silenciando as vozes mais hesitantes que, paradoxalmente, carregam as mensagens mais transformadoras e autênticas que o nosso mundo precisa urgentemente ouvir? Uma reflexão provocativa e extremamente necessária para fecharmos a nossa análise de hoje. Que essa jornada da incapacidade rumo à voz da revelação sirva de inspiração para todos nós nesta semana. Agradecemos muito a companhia de todos vocês neste mergulho profundo pelas entrelinhas da história e do comportamento humano. Continuem questionando os padrões, continuem buscando fontes sólidas de conhecimento e que as próprias inseguranças nunca definam os limites das jornadas daqueles que nos acompanham. Um grande abraço a todos que nos ouvem e até a próxima exploração.